Garantia Agronegócios, conhecimento. Olá, pessoal. Eu sou Benedito, da Garantia Agronegócios, e este é o primeiro de uma série de 4 vídeos que nós resolvemos fazer para falar um pouco sobre a tecnologia aplicada ao agronegócio. Aqui com a gente, nós temos o Sérgio Caldas Soares, é o nosso diretor de tecnologia. E antes da gente começar a falar, eu vou pedir para que o Sérgio fale um pouco dele, da formação, de onde ele vem, né, para que a gente possa daí entrar no assunto realmente. Vamos lá, Sérgio. Obrigado, Benedito. Como você disse, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho pós-graduação em sensoriamento remoto e gestão de projetos e tenho experiência nas áreas de desenvolvimento de produtos tecnológicos voltado para o agronegócio e agrometeorologia. Muito bem, Sérgio. A gente vê aí tanta formação em tecnologia e a gente está falando do agronegócio, né? Como diziam antes, a gente está falando de roça, né? Então, assim, o que eu quero saber de você existe tecnologia realmente voltada para o agronegócio? E se existe, isso é uma novidade ou já faz algum tempo que isso vem sendo construído? Né? O que você pode falar para a gente, Sérgio? Benedito, a gente tem sim muita tecnologia aplicada ao agronegócio. E isso não necessariamente é uma coisa nova, é uma coisa que já vem há muito tempo. O que acontece é que hoje em dia essas tecnologias elas estão mais palpáveis, ou seja, nós interagimos mais com essa tecnologia. Vou colocar aqui alguns números muito rapidamente do nosso agronegócio. Né? O nosso agronegócio, com dados de 2019, representou 1,55 trilhões de reais. Né, movimentou essa quantia no Brasil, o que representa 21,4% do nosso PIB. Só a parte agrícola representou 68% desse total, ou seja, 1,06 trilhões de reais, sendo que a pecuária responde pelos outros 32%, ou seja, 495 bilhões de reais aproximadamente. Falando agora diretamente sobre as tecnologias, nós temos tecnologias sendo desenvolvidas para o agronegócio há mais de 20 anos. Se você pegar os nossos totais de produção e produtividade observados no Brasil, você vai ver que nos últimos 20 anos nós tivemos um salto muito grande. Isso se deu principalmente à tecnologia embarcada diretamente pela indústria de defensivos, pela indústria de fertilizantes e pelo desenvolvimento em indústria de tecnologia de produção voltadas à semente. Certo. E isso então fez com que se criassem, né, as tecnologias e se melhorassem ainda mais, né? Se modificassem. É isso que vem acontecendo, então. Exatamente, Benedito. E aí o que acontece? Com a chegada de outras tecnologias, como inteligência artificial, redes neurais, robótica, o que a gente chama de agricultura 4.0 e agora 5.0, né? Que, para a gente pontuar muito rapidamente, a 4.0 seria todo o desenvolvimento tecnológico para propiciar altíssimas produtividades, e o 5.0 já atingem mais o produtor rural e o auxílio à sua tomada de decisão, né? Com tecnologias vindas de satélite, geradas por sensoriamento remoto, com nanotecnologias, com sistemas novos desenvolvidos. Aí sim, aí a gente tem uma quantidade de tecnologia muito grande disponibilizada diretamente ao tomador de decisão, com o grande objetivo de otimização da produção e aumento de produtividade. Certo. Você falou aí que a gente tem já isso há algum tempo e vem principalmente, né, já há 20 anos, que vem se desenvolvendo principalmente na indústria, tá? A indústria aí, a gente vai falar de sementes, de defensivos, né, que você falou. Então, como que é utilizado realmente isso? Em que é utilizada a tecnologia dentro dos defensivos, das sementes? Onde que é realmente utilizada? Que a gente não enxerga isso, né? A gente vê a semente, vê o defensivo lá e fala, pô, o cara criou, o cara pegou a semente, plantou, mas a gente, por trás disso daí tem uma grande tecnologia aplicada, né? Então, como que funciona isso? Se a gente abordar especificamente cada um dos segmentos, quando a gente fala de fertilizantes, por exemplo,
a gente tem todo o desenvolvimento de estruturas que revestem os fertilizantes para que eles sejam liberados ao ambiente no tempo certo da necessidade da planta, para que a planta tenha ele disponível ao longo de toda a cultura, né? Então a gente tem diferentes fontes de nutrientes e cada uma dessas fontes com as suas características específicas, né? Quando a gente fala de semente, a gente fala de toda uma experimentação de adaptação da semente aos ambientes específicos de produção, de tal maneira que a gente tem grupos de sementes indicados para cada região do país, ou seja, que melhor se adaptam a cada região, a cada condição climática, a cada regime pluviométrico específico, de tal maneira que em cada um desses ambientes entreguem os seus maiores potenciais produtivos. Quando a gente fala de defensivos agrícolas, a gente está dizendo de produtos com maior aderência às folhas da planta, com maior eficiência, com diferentes formas de ação, né? Para que você não desenvolva, por exemplo, populações resistentes a determinada molécula. Você tem diferentes moléculas agentes que fazem com que a intercalabilidade dessas moléculas não permita o desenvolvimento de populações resistentes de doenças, de pragas, né? ou de plantas daninhas. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido e aplicado pela indústria ao longo do tempo. Pouco disso é visível, como eu havia falado, palpável ao agricultor. Coisas mais palpáveis também são desenvolvidas há algum tempo, né? Então, por exemplo, tecnologias de máquinas que hoje já apresentam capacidade de aplicação em taxa variável de fertilizante, ou barras de luz que identificam a presença de plantas daninhas e disparam quantidades específicas de defensivos de maneira muito localizada, otimizando a quantidade de defensivo aplicado, sendo menos agressivo ao meio ambiente e sendo mais eficiente dentro do contexto agrícola, né? Então, tudo isso são exemplos de tecnologias que já vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Muito bem, Sérgio. A gente não enxerga realmente essas coisas, né? É só para dar uma ilustrada numa situação. Antigamente se falava, né, para as crianças, né? Vai estudar para você não ter que trabalhar na roça, né? Aí hoje o cara vai lá trabalhar na roça, numa máquina que nem você falou, o cara entra dentro da máquina, no ar-condicionado e tal, e ele tem só que acompanhar porque a máquina faz tudo sozinho. E com uma eficiência hoje muito maior do que já foi feito antes, né? Tem razão, Benedito. E se a gente retomar aqueles números do PIB que eu citei inicialmente, a gente tem toda uma tensão sendo chamada para o mercado de agro, que faz não só com que a tecnologia que está disponível olhe para o agronegócio, mas que os filhos dos produtores tenham cada vez mais orgulho de virem de linhagem de produtores, saírem para se capacitar e voltarem para aplicar tudo que aprenderam ao agronegócio. A gente tem muita coisa para falar disso, né, sobre as tecnologias. Eu acho que esse vídeo, primeiro vídeo agora, a gente deu uma pincelada do que é, né? E é para a gente trazer esse gostinho, né, do que é tecnologia, essa vontade de querer saber um pouco mais sobre essa tecnologia aplicada no campo, né? Nós temos aí um próximo vídeo que a gente vai gravar, né, para a próxima semana, que a gente vai falar um pouco do que está acontecendo, uma coisa mais nova, né, que são as startups que trabalham tecnologia especificamente voltadas para o agronegócio. Tem muito, né, Sérgio? Tem muita coisa para falar disso, né? Tem, é um mercado novo que está crescendo muito, né? Então vamos explorar um pouquinho esse caminho. Sim, então quem está nos assistindo agora não vai perder o nosso próximo vídeo para ouvir um pouco mais sobre essas startups e quem sabe, né, ouvindo falar um pouco dessas startups, também não tem a ideia de criar, não tem um negócio a ser criado aí para se desenvolver. Tá certo? Muito obrigado, Sérgio. A gente volta na semana que vem, então, com mais um vídeo sobre a tecnologia voltada ao agronegócio. Obrigado, Benedito. Tá. Até a próxima. Até a próxima.
Garantia Agronegócios, conhecimento.